Olá pessoal, tenho uma palavra de Deus para o teu coração neste momento, aleluia, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 10 em diante, que diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a este. E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se o moço? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto nós não assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Amado, esta palavra que veio neste momento para a nossa vida, para a tua vida, meu amado, fala sobre a história sobre Saul. Saul foi ungido rei de Israel. Era o homem que era ungido por Deus para ser ali rei de Israel. Saul era obediente ao Senhor. Ele fazia a vontade do Senhor. Ele obedecia em tudo ao Senhor. O Senhor estava com ele em todo lugar, porque teve muitas guerras. E todas as guerras que Saul ia, ele era vitorioso. O Senhor era com ele e ganhava aquelas guerras. Aleluia. Então era um homem ungido por Deus. Era um homem que obedecia ao Senhor. Aleluia. Mas chegou um tempo, meu amado, que ele começou a desobedecer ao Senhor. Ele começou a fazer aquilo que não agradava mais ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E certa vez ele chama Samuel para ir ao encontro de Saul, para que fosse, aleluia, fazer algo para Deus. E ele foi, diz a palavra que ele foi fazer, só que chegou na hora e não cumpriu aquilo que o Senhor ordenou para ele. E desde aquele momento o Senhor chama Samuel e diz: olha, a partir de hoje, aleluia, Saul não vai ser mais rei. A partir de hoje ele não será mais rei de Israel. E ele chega numa noite em sonho com Samuel e diz: olha, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, porque ali tenho eu escolhido um dos filhos dele para se tornar rei no lugar de Saul, porque Saul já não estava mais obedecendo, meu amado, a Deus. Aleluia. E assim fez Samuel. Foi à casa de Jessé, aleluia. Chegou lá, chamou Jessé e disse: Jessé, Deus me trouxe aqui porque um dos teus filhos, tem chamado um dos teus filhos para se tornar rei de Israel. E diz a palavra que quando Samuel viu o primeiro filho de Jessé, ele disse: certamente aqui está ungido do Senhor. Porque, meu amado, ele falou aquilo: aqui está o certamente ungido do Senhor. Porque ele viu um homem, aleluia, forte, um homem bonito, aleluia. Ele viu um rapaz ali que tinha tudo para se tornar um rei, aleluia. Ele era valente, era um homem de guerra, um homem lutador. Mas aí o Senhor chama e diz: olha, Samuel, este não é ungido. Não é esse que eu tenho escolhido para ser rei de Israel. Porque, Samuel, tu olha a aparência, tu só vê a aparência, consegue ver a aparência. Eu não sou do coração e este não é o escolhido. E ele chama Jessé e diz: não é o escolhido, não é esse que o Senhor quer. E aí Jessé começa a passar o segundo filho. Ele diz: tão somente esse também é o escolhido. Manda passar o terceiro, o quarto. E aí, meu amado, quando passa os 7 filhos de Jessé, e ele diz: tão pouco este o Senhor tem escolhido. Aleluia. E ele chama Jessé e diz: acabaram-se os moços? Sabe o que Jessé fala? Não, ainda falta o menor. Aleluia. Meu amado, essa palavra é muito forte para nossas vidas. Quando ele fala assim, falta o menor. Mas quando ele fala o menor, ele fala no seu coração: se esses aqui não forem escolhidos, Davi que não vai ser. Porque diz a palavra que ele era franzinho. Ele não tinha posse para ser rei. Ele não sabia segurar uma espada. Ele não sabia, amado. O que era que apenas ele sabia fazer era cuidar de ovelha. Era por isso que ele era pastor de ovelha. Ele cuidava da ovelha do seu pai, porque era a única coisa que ele sabia fazer era conduzir as ovelhas. Aleluia. E era uma pessoa, aleluia, era uma pessoa que só servia para aquilo. Aleluia. Os irmãos dele tinham posse, os irmãos dele eram bem cuidados, era bem tratado, aleluia. E Davi sempre era desprezado. Por quê? Porque não era nem chamado pelo rei, porque não tinha aquela boa presença. E eles foram chamar, os seus servos foram chamar. Quando ele chega, que ele entra lá na casa de Jessé, aleluia, glória a Deus. Que Samuel olha aquele rapazinho simples,
E o Senhor diz: Samuel, levanta-te e unge, porque esse escolhido é. Aleluia. Olha aí, meu amado. Aquele rapazinho chegou lá. E Samuel levanta, aleluia, glória a Deus, pega o seu azeite e unge no meio dos seus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aquele rapazinho, amado, que era desprezado. Aquele rapazinho que não tinha valor, aleluia. Glória a Deus. Não tem valor, quero te dizer, meu amado, para o homem. Aleluia. Talvez, aleluia, esteja acontecendo isso na tua vida. Aleluia. Você é desprezado. Aleluia. Pela população, você é desprezado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Aleluia. Muitas das vezes tem convite para certo lugar e você não é convidado. Por quê? Porque você não é importante. Aleluia. Davi não era o homem, mas Deus estava olhando para ele. Aleluia. Glória a Deus. E chegou o momento, aleluia, de Deus exaltar Davi. Chegou o momento de Deus levantar Davi, aleluia. Para quê, amado? Para que o Davi foi chamado? Para ser rei de Israel. Aleluia. Mas como ele ia se tornar rei de Israel se ele não tinha capacidade para se tornar um rei? Mas eu quero te dizer, meu amado, que quem capacita é o Senhor. Quem levanta é o Senhor. É Ele que ergue, aleluia. Amado, Saul já se exaltava. Saul já se achava o maioral. Já achava que não precisava mais do Senhor, aleluia. E Davi não, Davi naquele campo, aleluia. Cada vez mais ele precisava do Senhor, mais ele se aproximava do Senhor, aleluia. Foi por isso que o Senhor escolheu ele. Glória a Deus. Eu quero te dizer neste momento, meu amado, aleluia, ou minha amada, você que escuta, que está me ouvindo, aleluia. Glória a Deus. Você que está me ouvindo, que está ouvindo esta palavra, aleluia. Talvez você não seja reconhecido, aleluia, pelo homem, mas eu quero te dizer que Deus, aleluia, Ele está de olho em você. Vai chegar o momento do Senhor te levantar, do Senhor te exaltar, aleluia. De o Senhor te erguer, de levantar a tua cabeça, aleluia, e dizer que você é capaz. Porque tanta gente que já falou que você não é capaz, que você já colocou no seu coração, que você não é capaz, nem você mesmo acredita em você, aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor, aleluia, Ele acredita em ti. Ele sabe que tu é capaz. Ele sabe que você pode, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que diz, eu sou fraco, é aí que está forte, meu amado. Eu te digo neste momento, aleluia, glória a Deus. Não te esquece do Senhor. Confia no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque vai chegar o momento dele te exaltar, meu querido. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, acontece dele estar na igreja, você na igreja, aleluia, glória a Deus. E chega alguém, o Senhor usa para alguém falar, olha, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar num cargo grande. Você acha, mas eu não sou capaz, aleluia. Tem gente melhor do que eu. Não, meu amado, é você mesmo que Deus quer levantar. É você que Deus quer exaltar, aleluia. Com certeza Davi disse, mas eu não sou capaz de se tornar um rei de Israel. Como é que eu vou ser um rei de Israel, aleluia, se eu não tenho capacidade? Mas Deus capacita, aleluia. Quem capacita é Ele, meu amado. E o Senhor capacitou a Davi para se tornar rei, que ele foi um rei. Diz a palavra que ele foi o segundo coração do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus era com ele em tudo, aleluia. Em todas as batalhas, em todas as guerras, o Davi nunca perdeu uma, porque o Senhor era com ele, aleluia. Será que você é diferente? Não, meu amado. Você, aleluia, é especial para o Senhor. Você é valoroso para o Senhor, aleluia. Não coloca na tua mente, aleluia, que você não é capaz, aleluia, que você não é alguém, porque você é, aleluia. Isso que está acontecendo na tua vida não é para a morte, aleluia. Não é para a morte não, meu amado, aleluia. Porque o Senhor vai te levantar daí onde você está, aleluia. O Senhor vai te exaltar, porque eu quero te dizer neste momento, aleluia, que aqueles que te olham para baixo um dia vão te olhar para cima, aleluia. Glória a Deus, porque vai chegar o momento de Deus na tua vida. Glória a Deus, porque Ele está de olho em você. Porque chegou o momento, aleluia, de Deus exaltar Davi. Davi estava naquele campo ali, dia e noite, cuidando daquelas ovelhas, aleluia. Mas Deus tinha um propósito com ele. Talvez você esteja aí, amado, lançado no chão, sentindo-se um derrotado, aleluia, dizendo que não é capaz, que nada pode fazer, que nada, aleluia, e nem ninguém pode fazer nada. Eu quero te dizer que o homem não pode mesmo fazer nada por você, meu amado. Mas o Senhor pode, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. É só Ele que pode, meu amado. E ali, amado, Davi foi se tornar rei de Israel. Foi governar aquele povo. Aleluia. Foi ser um guerreiro valente, aleluia. Aquele rapaz que era franzino quando chegou ali, quando Samuel viu, aquele rapaz que não tinha estrutura nenhuma, mas Deus fez, transformou ele de um jeito, aleluia, que ele se tornou um grande rei.
um homem valoroso, conhecido em todo lugar, um homem respeitado, aleluia. Você pode dizer, mas comigo não pode acontecer? Pode, amado, porque Deus pode todas as coisas. É Ele que levanta, aleluia. É Ele que restaura. Ele pega aqueles que não são para confundir o que são, aleluia. Ele diz que Ele pega aqueles um e levanta para colocar entre os príncipes, aleluia. Deus, amado, é Ele, aleluia. Ele pega aqueles que estão nessa jeita, amado, aquele que não é nada, que não vale nada, e ergue, e levanta, aleluia. Glória a Deus, Ele levanta, meu amigo. Glória a Deus, Ele levanta, minha querida. Levanta a tua cabeça, aleluia. Neste momento, aleluia, dizer-me aqui, Senhor. Tô pronto, Pai querido, aleluia. Para que Tu venha me usar, para que Tu venha me levantar, aleluia. Faz de mim, aleluia. Glória a Deus, um verdadeiro atalaia. Faz de mim um pregador da Tua palavra. Oh, faz de mim, aleluia, uma pessoa importante, aleluia. Mostra para esse povo, aleluia, que eu sou capaz. Glória a Deus. Meu amado, não desista. Não desista do teu sonho. Aleluia. Não desista. Não desista daquele sonho. Eu tenho certeza que muitas vezes você já sonhou, aleluia. Mas depois você coloca na sua cabeça que não é capaz, que é impossível realizar aquele sonho. Eu quero te dizer que para Deus tudo é possível, aleluia. Tudo é possível aquele que crê. Creia, aleluia. Glória a Deus. Creia que esse vício vai acabar na tua vida. Aleluia. Creia, meu amado. Erga a tua cabeça. Levanta deste chão. Levanta. Levanta, que Deus tem uma palavra muito forte para ti. Levanta. Ergue-te, aleluia. Glória a Deus. E você vai ser muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas seja que nem Davi. Fique no seu lugarzinho ali, olha. Quietinho, enquanto estão difamando de você, estão falando de você, aleluia. Continue no seu lugarzinho, aleluia. Seja sempre o menor. Porque Jessé falou, ainda falta o menor. É o menor, amado. Deus não precisa de grande, não. Ele quer o menor porque Ele quer usar. Porque o menor, quando Ele usar, vai com a presença dEle, vai com a presença do Senhor, aleluia. E o grande não, o grande já é exaltado, aleluia. A glória já é dEle. Glória a Deus. E quando Ele pega o menor, não, o menor Ele ergue, Ele levanta. Ele faz do jeito dEle, aleluia. Glória a Deus. Diga, Senhor, que eu diminua e Tu possa crescer na minha vida, aleluia. Que a Tua presença seja na minha vida, que o Teu Espírito Santo possa estar cheio na minha vida, aleluia. Glória a Deus. Receba, amado. Receba nesse momento o Espírito Santo na tua vida. Receba a presença de Deus na tua vida, aleluia. Glória a Deus. Seja, aleluia. Eu quero fazer uma oração por você neste momento. Senhor, eu te apresento essa pessoa, Pai, que está aí cabisbaixo, Pai. Essa pessoa que não tem força, Senhor, que se sente fraco, aleluia. Glória a Deus, que acha que não é capaz, Senhor. Que acha que não tem mais jeito. Eu quero te dizer neste momento, meu querido e minha querida, aleluia. Deus é o Deus da solução. Deus ainda é o Deus que age, é o Deus que faz, aleluia. Glória a Deus. O que o homem não pode fazer, Ele faz. Onde o homem não pode tocar, Ele toca, aleluia. Glória a Deus. Receba neste momento essa palavra, aleluia. Seja forte, aleluia. Seja vencedor em Cristo Jesus. Receba neste momento essa palavra para a tua vida, meu querido, aleluia. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te erguer, aleluia. E vai te dar a tua vitória. Essa provação que você está passando, aleluia, aleluia, vai passar, meu querido, aleluia. Vai cessar na tua vida e Deus vai te exaltar. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Aleluia para a tua vida, em nome de Jesus.